Oremos. Nossa gratidão a Ti, ó Deus, por tudo que tens feito por nós até este momento, por mais um dia de vida que estás nos concedendo, pelo início de uma nova semana de estudo na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática o que nós estudamos. Abençoa todos aqueles que estudam conosco, todos que nos mandam um pedido de oração, têm as suas necessidades, seus problemas. Que Tu concedas bênçãos, Pai, conforme a Tua vontade e de acordo com a fé que cada um tem em Ti e no Teu poder. Pedimos que abençoes Orlando Alves, também queres abençoar Silvia Helena, abençoes Ana Andrade, ela está agradecida porque irão construir uma igreja em Alta Floresta, Mato Grosso, louvado seja o Teu nome, Pai. Abençoes Vanessinha, Gisela, Fátima Moreira Barrios, ela pede especialmente por entendimento dos estudos que fazemos. Abençoes Lucas Alves, ele pede por seu trabalho e também pede pela esposa Rosana. Queres abençoar Normanei Torres, Josenildo Santana e esposa e todos os demais que nos escrevem, todos os nomes que eles citam, pedindo orações, que sejam abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o mês de novembro, já amanhã iniciamos o último mês do ano e louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós durante este ano, apesar dos problemas que enfrentamos, das lutas, das dificuldades que temos, mas nós seguimos em frente, nós prosseguimos para o alvo, prosseguimos para o grande dia do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que permaneçamos firmes e confiantes nessas promessas que nós temos na Bíblia, de que em breve nós estaremos no céu com Jesus. Nós queremos então agradecer a vocês que também têm acompanhado as perguntas e respostas que nós trazemos aqui no canal aos sábados. Agradecemos a vocês que clicam no dedinho de joinha e também queremos agradecer a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós, essa semana, continuando o estudo no livro de Josué, nós vamos conhecer no estudo que iremos fazer o verdadeiro Josué, aquele líder que Deus escolheu para substituir Moisés e que entrou com aquela multidão dos israelitas na terra de Canaã, tomaram posse e durante esse período que Josué esteve à frente, ele continuou realizando tudo aquilo que Deus pedia que fosse feito com relação ao tabernáculo, com relação à obediência a Deus, adoração única e exclusivamente ao Deus verdadeiro, não ir em busca de outros ídolos. Mas mesmo assim, algumas pessoas, algumas tribos se afastavam, mas Deus sempre procurava trazer de volta o seu povo, o povo que ele havia escolhido. Agora, nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 11, diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Todas aquelas coisas que aconteceram com o povo de Israel no passado era para o nosso exemplo, para que nós saibamos que se nós obedecermos a Deus, Ele cumpre suas promessas, Ele é fiel, Ele não falha. Agora, se nós desobedecemos a Deus, procuramos fazer nossa própria vontade, então Deus permite que nós sigamos a nossa escolha, só que nós vamos sofrer com as consequências. E aqui então no livro de Josué, que nós estamos estudando, nós percebemos que a vida do personagem principal aponta para uma realidade muito maior do que o próprio personagem, o próprio Josué. Esse princípio, ele se repete em toda a Bíblia, como a terra de Canaã, é um símbolo da nossa esperança eterna em uma nova terra, Canaã celestial. E claro, aquele serviço que era realizado no santuário terrestre apontava para uma realidade ainda muito maior. E qual era a realidade que aquele santuário apontava? Está em Hebreus 9:11. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Então nós vemos que a maioria das coisas que estavam escritas e que estão no Antigo Testamento apontavam para uma outra realidade.
E é isso que nós vamos então procurar compreender esta semana no estudo que nós iremos fazer, de como é que o tipo no Antigo Testamento apontava para o antítipo do Novo Testamento. E nós temos algumas passagens bíblicas que nós queremos ler com vocês. Por exemplo, nós temos aqui em Romanos capítulo 5 e no verso 14, nos diz assim: mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Aqui nós vemos que Adão representava, ele era um tipo daquele que haveria de vir. E quem foi que veio? Jesus, que é chamado de o segundo Adão. Ainda nós temos também em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1, nos diz assim: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram, segundo as Escrituras. Todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no tempo do fim. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Eu li 1 Coríntios capítulo 10, nos versos 1 a 13. Paulo aqui está claro em dizer que todos aqueles que saíram lá do Egito, todos aqueles que Moisés os estava guiando para a terra prometida, comeram do mesmo maná, beberam da mesma água, e vemos que muitos deles, mesmo participando de todas essas coisas, tinham suas dúvidas, tinham suas queixas, tinham suas reclamações, e desses que saíram do Egito, todos aqueles que tinham mais de 20 anos quando saíram, morreram todos no deserto. Por quê? Por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade. Estavam seguindo a multidão, mas não estavam tendo fé e confiança na promessa de Deus de que eles herdariam a terra. E muitas das vezes também hoje, a maioria das pessoas que vão à igreja, que aceitam a Jesus, estão apenas seguindo a multidão, não estão seguindo a Jesus. Nós precisamos, irmãos, ter esses exemplos do Antigo Testamento como exemplos para a nossa vida espiritual hoje. Não nos queixemos, vamos sempre ser gratos a Deus. É claro que temos lutas, temos problemas, mas nos queixemos com Deus em oração. Não vamos nos queixar com as pessoas falando que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e não está sendo feliz porque Deus não está abençoando. Não, vamos nos queixar com Deus. Nós temos um recurso que é a oração. Então nós temos que lançar mão deste recurso da oração e falar com Deus. Fechar a porta do nosso quarto, abrir o coração com Deus e falar com Ele. Pedir que Ele resolva o nosso problema, a nossa situação que nós estamos atravessando, que nós não estamos suportando. Mas não nos queixemos com as pessoas como faziam aqui o povo de Israel. E Paulo diz claramente aqui, aquele que está em pé, veja, não caia.
Por quê? Porque às vezes hoje nós estamos bem espiritualmente, mas por uma razão ou outra amanhã nós possamos estar sem fé em Deus, possamos estar no lamaçal do pecado. Então, irmãos, Deus ele é fiel e Deus não permite que nos venham tentações maiores do que aquela que nós podemos suportar. Nós lemos também em Hebreus, no capítulo 8 e no verso 5, nos diz assim: o serviço sacerdotal que eles realizaram é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais, pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Aqui mais uma tipologia, se cumprindo. Era o tipo lá no Antigo Testamento e aqui em Jesus, o sumo sacerdote, nós encontramos o antítipo. Então, a maioria das coisas que eles faziam no Antigo Testamento representava algo que iria acontecer no futuro. Isso se chama tipologia. É o tipo encontrando o antítipo. E também em Hebreus, no capítulo 9 e no verso 23, nós lemos: assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Mais uma vez aqui, Paulo falando a respeito do que era realizado lá no santuário terrestre, aquele santuário que Deus pediu que Moisés construísse. As coisas, elas eram purificadas com sangue de animais. Mas agora que o tipo encontrou o antítipo, as verdadeiras coisas celestiais são purificadas com sacrifícios superiores, que é o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Hoje nós somos purificados pelo sangue de Jesus e não pelo sangue de animais. Precisamos, irmãos, colocar a nossa fé em Deus, no sacrifício que Jesus realizou. Nós precisamos entender que o Novo Testamento, ele foi escrito por inspiração do Espírito Santo, assim como o Antigo Testamento, só que a base para que os apóstolos e as pessoas que escreveram o Novo Testamento era o Antigo Testamento, era a Bíblia que eles tinham naquela época. Então aqui nós vemos que no Novo Testamento, o tipo do Antigo Testamento encontrou o antítipo, ou seja, a tipologia. E então algumas pessoas podem perguntar: o que é tipologia? Tipologia é quando o tipo encontra o antítipo. Era como um molde no Antigo Testamento, com uma forma oca, uma forma vazia, e agora, no Novo Testamento, nós encontramos então essa forma original, que é o cumprimento daquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar continuidade ao estudo desta semana. Desejamos a todos vocês um bom dia e que a presença do Senhor Jesus seja constante conosco e que sejamos abençoados.